Eu vi meu filho se balançando dentro da rede. E quando eu cheguei lá, ele estava se batendo. Essa história aconteceu há mais de 40 anos atrás. Aí eu corri, depressa, aí peguei a nanoscada, endro e cidreira. E fiz um chá e dei a ele. Fiz até o chá da cidreira, muito, que colhi um pouco numa vasilha, banhei ele com eucalipto e o outro esfriei e dei a ele para beber. Depois disso, o filho de Raimundinha melhorou um pouco. Ela esperou amanhecer e levou o menino para o hospital. Chegou lá, o doutor consultou e disse que foi uma febre intestinal que deu nele. O médico passou uma medicação. Eu fui procurar. Nos postos não tinha um remédio para comprar. A penicilina, né? Dava aquelas injeções de penicilina. Outros comprimidos que eu até me esqueci. Aí ela não encontrou a injeção em canto nenhum. Já os comprimidos até tinham para comprar, mas a senhora não comprou por quê? Porque não tinha o dinheiro. Aquela não era uma época fácil para ela. E não existiam tantas políticas públicas que facilitavam a compra de medicamentos nem o acesso à saúde. Aí o que fazer numa situação como essa? Raimundinha tinha ao seu favor o conhecimento. Voltou para casa e deu ao filho o mesmo chá de cidreira da noite em que a doença apareceu. Quando eu contei essa história para Emily, ela me alertou que o que a gente tem hoje de estratégia de saúde da família, do avanço da cobertura da atenção primária, isso muda o perfil de cuidado em saúde, isso muda o perfil de acesso ao direito à saúde, mas de acesso a um conjunto de outros serviços, inclusive de medicamentos. Esse episódio nos ajuda a explicar essa relação delicada entre a medicina científica e o conhecimento popular. A gente percebe que eles caminham em busca do mesmo objetivo. No caso da história de Raimundinha, o objetivo era a melhora do estado de saúde do filho dela naquela noite. Mas nem sempre a rota é a mesma. E onde cada uma dessas estradas vai nos levar é o que vamos descobrir no episódio de hoje. Eu sou Pamela Queiroz e esse é o Catingueira. Eu recomendo que você escute os episódios 1 e 2, porque talvez faça sentido ir lá antes de ouvir esse episódio inteiro. Catingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. Nas minhas trocas com Emily, eu ouvi muito falar sobre como foi o processo de aproximação entre ela e as mesinheiras. E eu me aproximo enquanto pessoa no mundo que, por ser médica de formação, é convidada para poder acompanhar. O que Emily acompanhava era um projeto realizado pela Caritas Brasileira, organização que promove ações de solidariedade para o atendimento a comunidades afetadas por desastres socioambientais ou que estão em situação de vulnerabilidade. Um dos projetos desenvolvidos por aqui resultou em encontros das mesinheiras do Pé da Serra, que se reuniam para trocar conhecimentos sobre o que elas sabiam de remédios e plantas e sobre o bioma também. Emily também acompanhava esse projeto. E nas entrevistas para esse podcast, eu ouvi muito falar sobre tudo isso. Então, quando a gente fala da Caritas, a gente está falando de um órgão, uma instituição que contribuiu sobremaneira para esse processo organizativo das mesinheiras e para a Emily, assim como toda mulher sertaneja, tem várias camadas que compõem a sua personalidade. É médica, cientista. E por opção de vida sou militante das causas sociais e estou aí no mundo para construir. Era 2012. E aí foi nesse contato, em participar das oficinas, nesse contato mais cotidiano com elas, que eu fui colocando, inclusive, olha, a gente não precisa de uma validação científica para isso daqui, porque esse conhecimento já existe. Nesse momento, uma faísca acendeu. Foi aí que Emily percebeu que ela não precisava ficar confinada à medicina tradicional para as estradas se cruzarem. Mas, mesmo assim,
com os anos que foi me vindo muito mais esse desejo de ir me aprofundando cientificamente no que as mesinheiras produziam. O projeto Mesinheiras do Pé da Serra da Cáritas foi encerrado, mas a semente foi aí plantada. No mestrado, Emily continuou próxima das mesinheiras, mesmo que seu objeto de estudo fosse saúde e conflitos territoriais. Mas o trabalho com as mesinheiras, ele permanece em paralelo sempre porque é uma opção de vida. Sou aprendiz de mesinheira desde então. Que ensinamentos são esses que tu encontra a partir dessa relação com as mesinheiras? Quando você chega numa roda de diálogo com as mesinheiras, a primeira coisa que é muito evidente é a afetividade e a alegria. Então você chega, você é abraçada, você é acolhida, sempre vai ter algum lanche, né? Vai ter uma música de abertura, que faz parte do universo cultural delas. Eu entendo o que Emily quis dizer, e para te mostrar isso, eu vou te contar um pouco mais da minha visita ao bairro Batateiras. A comunidade Batateiras, que se chama oficialmente Gisélia Pinheiro, é um bairro localizado no município do Crato, região metropolitana do Cariri. Por aqui, as ruas de trânsito principais são asfaltadas. O bairro tem muitas ladeiras e em cada esquina tem uma árvore. No meio do bairro tem uma igreja e uma brinquedopraça, com escorregadores, balançadores coloridos. Passamos por ali no início da tarde e tinham várias crianças na praça, era sábado. A maioria das casas tem a porta da sala na rua. A calçada é como se fosse uma extensão da casa. É comum as pessoas ficarem sentadas na calçada conversando com os vizinhos, com os parentes e observando o movimento. 4.632 pessoas habitam a Batateiras, sendo que mais da metade dessa população é composta por mulheres. E sem contar que no último censo do IBGE, mais de 80% da população se declarou preta ou parda. É um bairro preto e majoritariamente feminino. E dá pra dizer que a gente falou no episódio anterior com uma das mulheres que dão sentido a esses dados, Dona Raimundinha. Tu quer um banho? Aí eu boto lá pra Tereza, que eu não gosto de fazer banho. Mas ela também não tá sozinha lá. Na mesma rua, fomos encontrar a Dona Terezinha. Na verdade, Tereza Bernardino de Lima. Pelo conhecimento, Tereza Bola. Tereza Bola em homenagem ao pai dela. Porque meu pai era bola. Ele vivia no mato, caçando tatu-bola. Aí o povo botaram o nome dele, de José Bola. Terezinha me contou que até no cartório o nome Bola estava registrado. Porque quando a gente foi casar, o nome do senhor estava José Bola. E eles disseram que só podia botar aquele nome. Aí por esse nome ficou. Bola é quase um sobrenome. Mas na Batateira, Tereza Bola é o nome formal dela. Na verdade, todo mundo chama ela de Terezinha mesmo. Eu e a Aécio, que me acompanhou na construção desse podcast inteiro, chegamos na casa dela quando o sol já tinha esfriado. Essa é uma expressão que usamos aqui para se referir à tardinha, quando o sol começa a se pôr e o clima vai ficando mais agradável. Ela nos recebe na varanda gradeada da casa dela e nos convida para entrar na sala. Primeiro, o azul das paredes puxa a atenção dos meus olhos. A segunda coisa que eu vejo é a porta dos fundos da cozinha. A vista era linda, dava para ver uma serra verdinha. Aí a serra contrastava com o azul da parede e o azul do céu. Nossa, muito lindo! Sentamos e Terezinha começou logo a se apresentar. Faço sabão de aproveito, faço xarope caseiro, faço 7 misturas, porque quando as crianças estão doentes, a neta, o neto, eu faço o xaropinho, aí dou para eles beber. Terezinha acostumou primeiro os filhos, depois os netos com xaropes. Isso tudo ela aprendeu também em casa. Eu aprendi fazer, primeiramente, foi com minha mãe.
que minha mãe toda a vida trabalhou no ponto de fazer, que no tempo que ela tinha nós, ela fazia o remédio para nós beber, né? E sem nenhuma dificuldade, ela viajava para as lembranças das receitas que aprendeu com a mãe. Xarope de limão, vocês pegam o alho e pisa e bota o limão, corta em cruz e bota dentro da vasilha, abafa e com alho para vocês tomar. A relação com as plantas que se tornaram remédios naturais, mais uma vez aparece aqui como resposta à falta de dinheiro. Não tinha dinheiro para tratar, para ir para uma farmácia para comprar. A família se acostumou a procurar maneiras de tratar as doenças. O conhecimento e a relação com as plantas vinha também do seu pai, José Bola, que era acostumado a trabalhar na roça. Nós era tudo moço, era tudo trabalhando. Trabalhava mais ele na roça, limpando. Aí ele pegava, a mãe dizia, aquele pau ali é bom de fazer remédio, vai tirar as cascas. E essa é uma realidade que não se prende apenas à família de Terezinha. As pessoas se acostumaram a procurar maneiras de manter a saúde em dia a partir dos xaropes que Terezinha faz. E essas pessoas que vêm aqui, elas são de onde? Elas são É tudo daqui, é tudo do bairro. As mesinheiras são tipo um ponto de luz na estrada pela saúde em suas comunidades. Mas será que essa relação é segura? Eu fiquei me perguntando quais os limites dos conhecimentos de uma mesinheira. E eu me perguntei também como separar o conhecimento popular sério do charlatanismo e de aproveitadores que aparecem de vez em quando por aí. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se liga só no recado. Oi, eu sou a Natália Cariati e tô aqui para te convidar a ouvir o podcast Reinventando a Natureza. Uma série na qual eu vou atrás do mundo de possibilidades que nasceu junto com a fertilização in vitro. O congelamento de óvulos, a circulação de gametas e embriões pelo mundo, a compra, venda e doação deles e a barriga de aluguel. Eu ouvi quem pesquisa, quem trabalha e quem teve a sua história atravessada por essas tecnologias, para tentar entender como, junto com o avanço científico, essas técnicas transformaram a vida fora do laboratório. Elas alimentam sonhos, mas também disputas éticas, legais e religiosas, além de um grande mercado. É só buscar por Reinventando a Natureza no tocador de podcasts da sua preferência e seguir ou assinar o nosso feed para não perder nenhum episódio. Até lá! Mais do que era que a gente estava falando mesmo. Como separar o conhecimento popular sério do charlatanismo e de aproveitadores que de vez em quando aparecem por aí. Olha só, em tempos de desinformação, conversar com pesquisadores, profissionais da área da saúde, técnicos e cientistas é essencial. A gente vive um período em que a busca pela saúde se mistura com a exposição de mentiras que mexem com as pessoas. Você já pode ter visto nas redes sociais alguém oferecendo a cura da diabetes, da hipertensão ou até mesmo do câncer. Nós estamos expostos a promessas de cura que às vezes parecem até milagrosas. A falsa promessa de uma fórmula que está sendo vendida como cura do autismo. A ciência ainda não encontrou essa cura, mas pais vêm dando aos filhos uma solução que não tem qualquer propriedade medicinal e que está longe de ser inofensiva. Uma substância química equivalente à água sanitária. Eu lembro de uma vez que passou um carro de som aqui na minha rua anunciando uma solução em pó de uma planta que cura 300 doenças. Quando a gente diz que uma coisa serve para quase tudo, ela costuma não servir para quase nada, né? Porque a gente está fazendo uma promessa muito ampla daquilo. Aqui fala André Bach, aquele farmacólogo que falamos nos episódios passados. As práticas alternativas, elas podem ter uma função de tentar trazer um bem-estar mais imediato. E ele trouxe para mim uma reflexão importante. Se uma pessoa vai fazer uma massagem, vamos pensar na massoterapia, a pessoa vai fazer uma massagem. Não tem nada de errado uma pessoa fazer uma massagem porque ela está lá com o corpo cansado, ou sentindo dor, alguma coisa assim, ela faz uma massagem, se sente bem, e aí ela sai dessa massagem e fala, nossa, a massagem me fez muito bem. Tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é essa massagem prometer para ela que vai curar a dor lombar crônica dela. Aí essa massagem está prometendo um desfecho futuro clínico muito importante e ela tem que provar que ela consegue fazer isso. André me fez pensar
na importância essencial da construção de uma melhor educação popular sobre saúde. Só para tu ter uma ideia, o YouTube é uma plataforma de vídeos muito utilizada. Se você vai lá na aba de pesquisa e digita plantas, câncer, na mesma frase, mesmo sem especificar o tipo, vai aparecer várias receitas e indicações de plantas diferentes. Mas o que me chamou a atenção foi uma propaganda que apareceu numa pesquisa que dizia assim: está enfrentando câncer? Adquira agora o seu kit cura câncer. Eu cliquei e fui parar no site de uma empresa. E na página principal, eu já fui recebida com uma promessa. Descubra o poder da cura de extratos naturais. Aumente 90% de chances da cura do câncer antes mesmo da quimioterapia. Quimioterapia natural. Impede a expansão do câncer. Extratos naturais sem contraindicação. Clique no botão abaixo e descubra o seu. Frete grátis, 100% natural e pagamento facilitado. Aí eu cliquei e fui parar numa conversa de WhatsApp. Recebi vários links de vídeos e áudios que prometiam mesmo. Cura qual tipo de câncer? Bom, na verdade, todos os tipos de câncer são alcançados, né? Um dos links enviados foi de um trecho de uma palestra de um senhor que poderia se chamar Jaime Brunning. Ele prometia a cura para qualquer doença para quem juntasse 8 ervas que ele estava citando ali. Eu tentei encontrar o nome dele em plataformas como Lattes ou Sucupira, onde geralmente encontramos informações sobre pesquisadores e acadêmicos, mas eu não tive sucesso, não achei nada. Também não encontrei nenhuma referência a ele em revistas. Mas eu descobri que ele foi ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito na CPI que investiga notícias falsas e assédio nas redes sociais. A convocação foi feita porque ele fazia parte de um movimento anti-vacinação, que espalhava fake news pela internet. Achei também, na plataforma Reclame Aqui, algumas pessoas que diziam que ele não entregava o que prometia, fosse na venda de um livro ou na cura dessas doenças. Eu cheguei a tentar contato com eles por e-mail, mas eu não recebi nenhum retorno. Enfim, esse é um caso. E não é que a gente vai considerar que todas as terapias alternativas estão ali no mesmo balaio, não é isso. Dá para perceber que o buraco é bem mais embaixo, né? Eu usei esse exemplo para lembrar que é importante ter atenção a algumas coisas. A venda milagrosa de curas é uma coisa. O remédio de uso popular e tradicional é outra completamente diferente. Acho que um ponto que vale a pena dizer aqui, acho que a gente precisa também valorizar essa questão cultural do uso de substâncias, né? Porque isso é uma realidade para qualquer população, né? Existe esse uso tradicional, o uso cultural de determinadas populações. Esse uso popular, na verdade, é um grande norteador de pesquisas. Muita coisa que a gente usa hoje veio, de fato, de plantas. Eu vou dar o exemplo da digoxina, por exemplo, né? A digoxina é um medicamento que ajuda o coração a bater mais forte para pessoas que têm insuficiência cardíaca. E ele via que essa pessoa usava esse composto ali, cheio de plantas, e as pessoas diminuíam esse inchaço. E aí ele falou, nossa, o que será que tem ali? E pesquisando, tinha muitas plantas, muitas ali que não faziam efeito algum benéfico, mas uma delas, chamada digitalis, ela que conseguia reduzir esse inchaço. Então, os pesquisadores foram pesquisando planta a planta e descobriram a digoxina, que hoje é um medicamento super importante para tratar questões de insuficiência cardíaca. Ao mesmo tempo, a digoxina é um dos medicamentos que precisa ser usado com muito cuidado, porque se você aumenta a dose um pouquinho, a pessoa já corre o risco de uma intoxicação grave, de arritmias cardíacas, enfim. Isso a gente chama de etnofarmacologia, né? A etnofarmacologia é a farmacologia que está relacionada com o uso étnico de substâncias. Então, isso é um grande sinal de que, olha só, existe algo que a população faz há bastante tempo, usando uma determinada planta há décadas, há centenas de anos, e isso tem sobrevivido à erosão do tempo, né? Quer dizer, com o acúmulo de experiências, surgem indícios que nos ajudam a entender a proposta de uso dessas substâncias. Esse trecho da fala do André me deixou curiosa. Aí eu quis conversar com alguém que também estuda farmacologia, mas que fosse daqui do Cariri. E aí foi assim que eu encontrei a Jade. Eu sou farmacêutica de formação e tenho algumas
pós-graduações na área de farmacologia clínica, mas também na área de cosmetologia natural, e sou também especialista, né, em saúde coletiva. A farmacologia é um campo da ciência que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos. Então, a cosmetologia natural é um campo que valoriza ingredientes derivados da natureza. Tem tudo a ver com a nossa discussão. Tem tudo a ver, né? Jade é atualmente professora na URCA, a Universidade Regional do Cariri. A nossa formação, ela prepara para atuar em vários ramos dentro dessa área, mas todos os ramos que estão ligados com o medicamento, né? Relacionado à saúde do indivíduo. Jade me contou também que tem um ramo dentro da farmácia que estuda especificamente a fitoterapia. A parte científica do uso de plantas medicinais, ela faz muito parte da nossa grade curricular. Essa é uma informação interessante. A ciência não está distante dos remédios naturais. A gente tem essa parte mais científica, né? Mas também existe toda a questão da crença, né? Que envolve também o uso dessas plantas medicinais, né? Dos conhecimentos ancestrais, né? Do conhecimento popular, tradicional e tudo mais. Porque o uso das plantas medicinais, ela remonta assim, muito tempo atrás. Jade é mais uma de nós, mulheres criadas dentro desses costumes. Utilizar as plantas como ferramentas para a saúde. Ela é mãe de 2 crianças, e essas interseções de mãe farmacêutica e nativa de uma região que usa as plantas para fabricar remédios, dá a ela uma visão muito interessante sobre o assunto. É importante ressaltar que toda substância ela é veneno, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é lógico que uma das coisas que a gente se preocupa quando a gente fala de crianças é a quantidade que a gente dá. Ela ressalta a diferença de um remédio produzido em laboratório, com essa escala industrial, e os remédios feitos em casa. E aí a gente tem toda essa questão dos medicamentos tradicionais, né, de farmácia e tudo mais, dos sintéticos, né? Os comercializados, né? Eles são produzidos por laboratório, e aí o laboratório ele tem toda uma pesquisa em cima daquela substância ou daquela planta e tudo mais, e a gente recebe a bula, e na bula tem toda a orientação, né? Com efeito adverso, a dose recomendada, né? As orientações sobre sempre procurar, né? A orientação médica, essas coisas. Para um remédio ser lançado em farmácias, eles passam por uma grande fase de estudos. Primeiro, são feitos testes em animais. Se isso evolui e apresenta bons resultados, os testes começam a ser feitos em seres humanos. E o próximo teste é ver como as pessoas toleram essas doses. Então você não vai pegar as pessoas que têm a doença, você vai pegar pessoas saudáveis e vai dar essa substância para elas e ver se elas ficam bem ao usar essa substância. Depois, a gente vai para uma fase onde se observa algum benefício clínico para as pessoas testadas. Então a gente já tenta agora um grupo de pessoas que têm a doença, que a gente está ou a condição clínica, a gente tenta usar essa substância, a gente vê se está trazendo algum benefício, continua analisando a segurança. E a partir daí, se a substância tem um bom desempenho nessa fase... Aí avança para uma fase com um número grande de pessoas. Aí acontece um sorteio para ver quem é que vai receber o remédio que está sendo testado e quem vai receber o placebo, ou um comprimido de açúcar ou de farinha, que só serve ali para fazer uma comparação mesmo. Então não sou eu que escolho quem vai receber o tratamento, a gente pega um conjunto de pessoas que têm aquela condição, sorteia para um grupo, sorteia para o outro, a gente testa a substância num grupo, o outro grupo ele é o controle, mas essas pessoas em geral não sabem que estão recebendo o placebo ou a substância, e nem quem administra sabe, porque a gente está tentando eliminar todos os possíveis vieses. E no final disso tudo, a gente deve ter uma porcentagem de pessoas que melhoraram no grupo que recebeu o tratamento em relação aos que não receberam. Toda essa especificação, esse cuidado extremo das pesquisas, deixa bem explicadinho qual é o trabalho da ciência na criação de medicamentos. Porém, os remédios não podem ser vistos como únicos referenciais de saúde. A gente trabalha dentro da questão da saúde com a promoção e a prevenção. Qual a melhor maneira de você não sobrecarregar o sistema de saúde? Na verdade, o benefício dos medicamentos é modesto para a grande maioria deles. Com raríssimas exceções que revolucionaram a nossa vida, como os antibióticos,
para você tratar uma infecção e os anestésicos para você conseguir fazer uma cirurgia, todos os outros medicamentos que existem, basicamente, eles têm um efeito aí moderado e precisam de um conjunto de ações um pouco mais holísticas aí para conseguir atender todas as necessidades desse ser humano. E para chegar nesse conjunto de ações, muitas vezes depende da capacidade do profissional de saúde de entender e escutar as pessoas. E aí isso é muito importante, porque se a gente consegue conversar com a pessoa, né, dentro do ambiente dela, dentro do que é prática dela, normal, de vivência dela, e a gente consegue, a partir daí, fazer ela entender o que ela precisa fazer para melhorar, né, para evitar doenças crônicas, né, as comorbidades, dislipidemia, hipertensão, diabetes, né, enfim. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar no espaço dessa pessoa para absorver o que ela tem e para a gente contribuir com o nosso, né, com o conhecimento científico acadêmico. Muitas práticas que estamos vendo aqui vêm de saberes tradicionais e ancestrais que querem promover uma melhor qualidade de vida para populações diversas. Você promovendo uma vida saudável, né? Hábitos de vida saudáveis, entendeu? Se do lado dos cientistas há esse entendimento de uma ação integrativa entre a ciência e a medicina popular tradicional, do lado de Terezinha há esse sentimento também. A senhora cuidou dos seus filhos assim também, foi? Cuidei de meus filhos desse jeito. No medicamento, dentro de casa. Quando eu via que não dava jeito, aí era que eu levava para o médico. E ainda hoje é. E não é só dos filhos, não. Ela também cuida dela desse mesmo jeitinho. Eu me adoeci aqui. Aí eu comecei com uma adromenteza nessa perna e uma adromenteza nessa mão. Aí eu disse, eu vou tomar meu remédio. Passei 1 ano tomando medicamento. Aí eu, dentro de casa. Aí eu vi que não melhorei. A melhorava e a piorava. A melhorava e a piorava. Digo, agora eu vou ao médico. Cheguei lá, tratei a ele o que era que eu estava sentindo. Terezinha chegou no médico, disse a sua idade, 78 anos. Contou tudo o que estava sentindo. Aí ele disse, pois vó, esse problema da senhora já vem da cabeça. E eu digo, e é da perna e vem para o braço, do braço vem para a cabeça. Aí ele disse, eu vou passar uns papel para bater uma tomografia da cabeça da senhora para nós ver o que é. Aí eu fui, botei, ele me deu os papel, eu vim. Terezinha fez os exames. Quando o resultado saiu, ela mostrou ao doutor. O médico tentou tranquilizar ela, assim do jeito dele. Aí ele disse, ó aqui, dona Teresa, o que a senhora tem, não vá ter susto, nem vá ter medo. Eu digo, não, pode dizer o que foi que deu aí na tomografia, que eu não tenho medo, não. Só que para uma mesinheira lidar com doença é parte do ciclo da vida. Ele disse, olha, a senhora está com tumor. A senhora está com tumor na cabeça. Eu digo, um tumor? Sim. Eu digo, não, senhora, o senhor pode dizer, é câncer. Se for o câncer, pode dizer que eu não tenho medo, não. Nosso Senhor só dá, doutor, a doença, aquilo que a gente merece e que a gente recebe. A gente não morre de qualquer doencinha, não. Pode dizer. Surpreso com a resiliência de Terezinha, o médico tratou logo de dizer que não era câncer, que era um tumor benigno. Mas Terezinha vinha passando mal há mais de 1 ano. Já tinha tido 3 derrames, então era preciso investigar mais fundo. Ela foi encaminhada para um médico especialista em cabeça, um neurologista. O médico confirmou o tumor, mas disse que não ia fazer cirurgia, porque ela já era mais senhorinha, confirmando o que o primeiro médico falou. Aí eu digo, por graças a Deus eu não sinto nada, e ando para todo canto. E aí eu digo a meus filhos, olha, quando a véia cair por aí, eu já sabe de que é. Eu digo, olha, quando a véia vai para os cantos, vai dançar o coco, quando ela cair, todo mundo já sabe o que é a doença dela. Pronto, só é isso aí mesmo.
Que conversa, mas já dura 100 anos com isso aí na cabeça. E nenhum não quer operar. Eu digo, não, eu também não aceito, não. Deixa aí. Vocês lembram que lá no início do episódio, Raimundinha contou que os vizinhos de bairro era quem mais procuravam ela para buscar remédios? Então, com Terezinha não é diferente. Por isso que a produção desses remédios que elas fazem estão localizadas ali numa microescala de produção. Elas não pretendem vender esses remédios e nem produzir em larga escala, nem anunciá-los em plataformas digitais. Terezinha é uma senhora sorridente, que dança coco bonito e faz xarope e banho que tem uma fé gigantesca. Essa força e energia impressionam. Uma coisa que me marcou nesse encontro foi o cheiro doce dela e da casa todinha. Não era aroma de perfume nem hidratante. Era uma fragrância natural mesmo. Ela me falou que uma das plantas que ela mais usa nos seus remédios é a amburana de cheiro, ou cumaru do Ceará. Essa planta dá frutos na cor escura e tem um cheiro marcante que lembra canela. Bota canela aí em qualquer coisa. É impossível não perceber a presença dela. Terezinha é assim. Saí de lá torcendo que Terezinha dance bem muito coco ainda, porque eu sei que essa é uma das coisas que mais deixa ela alegre. Eu desejo também que ela viva com muita saúde e que as mesinhas dela continuem chegando em todo canto, seja na batateira ou principalmente onde a saúde pública muitas vezes não chega. O que é saúde para a senhora? A saúde para mim, graças a Deus, é a gente conhecer as pessoas e saber receber aquelas pessoas como a gente recebe qualquer um e dar uma força, uma palavra de conforto àquela pessoa. Se aquela pessoa está caído, a gente vai trabalhar no ponto de dar confortação a ela por palavra, não com dinheiro que a gente não tem, mas a gente dá um conforto a uma pessoa com a palavra de força. No encontro do episódio de hoje, eu entendi que existe uma diferença entre aquelas pessoas que vendem produtos naturais para enganar ou para passar a perna nas pessoas e as mesinheiras. Porque a principal preocupação das mesinheiras é a manutenção de uma tradição que eu entendo como uma tradição do cuidado. E se você quer saber um pouco mais sobre o que seria essa tradição do cuidado, eu te convido para ouvir o nosso próximo episódio, que vem aí na próxima segunda-feira. Do Cariri, eu sou Pamela Queiroz e esse aqui é o Catingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. Até semana que vem! O Catingueira existe graças ao apoio do Instituto Serrapilheira, uma instituição que valoriza a ciência. A criação, produção executiva, edição de roteiro e narração é de Pamela Queiroz, com o roteiro do Caio Santos, da Griot Podcasts, produção de Clara Oliveira, direção musical de Aécio Diniz, captação de som de Williana Nascimento e Aécio Diniz, trilha sonora de Ranier Oliveira e Ivânio Soares, edição e mixagem de Luan Alencar, pesquisa e checagem de Poliana Maria, identidade visual de Lucélia Barbosa e Clairton Santos. Emily Sampaio é a nossa consultora científica. Contamos com o acompanhamento de Bibiana Belisário, Fabiana Barbosa e Roselina Kagawa. O Catingueira é produzido pela Rádio Unaé, do Centro Cultural do Cariri, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.